Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, então, a gente vai falar sobre o compasso simples e compasso composto. Para a gente falar de compasso simples, primeiro nós vamos falar sobre o número de si. Quando nós formos falar de compassos simples e compostos, a gente sempre vai partir dos tipos de compasso, aquilo que a gente já estudou. Lembra? Existe um compasso que é binário, certo? É aquele compasso que tem dois tempos. O compasso binário, ele tem duas formas, uma delas é simples e a outra composta, ou simples e composto. Então vamos ver como que nós transformamos um compasso simples em um compasso composto. Veja só, o binário são dois tempos, certo? Então, um binário simples tem dois tempos. Se eu multiplicá-lo por 3, eu terei a sua forma composta. E aí, nós teremos o número 6. O número 6 não corresponde ao número de tempos, certo? Aí dentro ainda tem dois tempos, certo? A gente vai ver isso mais para frente. Mas vamos continuar com a nossa continha aqui. O compasso ternário, ele na sua forma simples, tem três tempos. Se nós multiplicarmos ele por 3, nós teremos ele na sua forma composto. O ternário na forma composto é o número 9, certo? E o quaternário? O quaternário, na sua forma simples, 4 tempos. Se nós multiplicarmos ele por 3, no composto teremos o número 12. E o quinário? O quinário, na sua forma simples, tem 5 tempos. Se multiplicarmos ele por 3, teremos o número 15. E por último, temos o setenário. O setenário, ele na sua forma simples, é o número 7, de 7 tempos. Se eu multiplicá-lo por 3, temos então o número 21, certo? Então veja bem, o simples, vamos voltar lá no binário. O compasso binário, na sua forma simples, tem dois tempos. Aí eu falei que no composto, ele também tem dois tempos, certo? Só que são dois tempos em grupinhos de três. O ternário tem três tempos, enquanto que o composto tem também três tempos em grupinhos de três. O quaternário tem quatro tempos, o composto também, mas em grupinhos de três, e assim por diante. Mais para frente, nos próximos slides, nós vamos ver como que funciona essa coisa de grupinhos de três, certo? Bom, mas antes eu queria relembrar uma coisa. Vocês se lembram? Os números que vão em cima são estes, certo? Na fórmula de compasso. Olha lá. Vou dar um exemplo. 2 por 4. Poderia ser 3 por 4, 4 por 4, 5 por 4 ou 7 por 4. Bom, se eu tenho a possibilidade do composto, significa que esses números também podem ir na parte de cima. Um exemplo, 6 por 4. Então, poderia ser 6 por 4, 9 por 4, 12 por 4, 15 por 4 ou 21 por 4. E o número de baixo? Como que fica o número de baixo? Quando nós vamos fazer o compasso composto, nós também precisamos alterar o número de baixo. Veja bem, vocês se lembram dos números representativos? Olha eles aqui. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Lembram-se? Cada um desses números representa uma figura.
O 1 a semibreve, o 2 a mínima, o 4 a semínima, o 8 a colcheia, o 16 a semicolcheia, o 32 a fusa e o 64 a semifusa, certo? Quando eu vou sair do compasso simples, do binário simples, por exemplo, para o binário composto, eu não multiplico só o número de cima, eu também multiplico o número de baixo. O número de baixo será multiplicado sempre por 2. Então, se eu tenho embaixo o número 1, eu vou multiplicá-lo por 2. E vai dar 2 no caso do 1. Se eu tenho o número 2 multiplicar por 2, eu vou ter embaixo o número 4. Se eu tiver embaixo o número 4 multiplicar por 2, vou ter o número 8. Se eu tiver o número 8, vou multiplicar por 2, vou ter o 16. Tendo 16, multiplico por 2, tenho 32. Tendo 32, eu multiplico por 2, vou ter 64. E por último, 64 vezes 2, 128. Mas o que são todos esses números? Calma que a gente já vai entender isso. Compassos derivados. Todo compasso composto é derivado de um compasso simples, assim como todo simples deriva de um composto. Vamos ver como funciona isso. Vou mostrar aqui para vocês um compasso simples. Agora eu vou achar o derivado dele composto. Para fazer isso, eu tenho que multiplicar, então, o número de cima por 3, que é o que a gente já viu, e o de baixo por 2. E aí? Qual compasso eu vou ter se eu multiplicar o 2 por 3 e o 4 por 2? 6 por 8. Muito bem. E se eu tiver o compasso 3 por 4? Também vou ter que multiplicá-lo. Quero achar o seu derivado composto. Também tenho que multiplicá-lo pelo 3 por 2. Qual é o resultado? Multiplicando 3 vezes 3 e o 4 vezes 2. 9 por 8. Se eu tiver o compasso 4 por 4, eu quero achar o derivado composto dele. Multiplico 3 por 4 por 3 por 2. 4 vezes 3 e 4 vezes 2. A resposta é 12 por 8. Então, aqui do nosso lado esquerdo, nós temos os compassos simples. Do lado direito, nós temos os seus derivados compostos. Tá certo? Mas lembra que eu falei que também o simples deriva de um composto? Aí eu tenho que fazer a continha ao contrário. A continha é o seguinte: pega lá o 6 por 8. Eu vou dividir ele por 3 por 2. Então vamos pensar. Se eu pegar o 6 e dividir por 3 e pegar o 8 e dividir por 2, a resposta é 2 por 4. Vamos ver o de baixo. Vou fazer a mesma coisa. 9 por 8, vou dividir por 3 por 2. E aí? Se eu pegar o número 9 e dividir por 3 e o número 8 e dividir por 2, qual é o resultado? 9 dividido por 3 dá 3 e 8 dividido por 2 dá 4. Então, tá aí. E agora se eu dividir 12 por 8 por 3 por 2? Se eu dividir 12 por 3 dá 4. 8 por 2 a gente já sabe, dá 4 também. Então, eu tenho o seu derivado simples. Mas afinal, qual que é a diferença entre o simples e o composto? E qual é a semelhança que eles têm? Então vamos lá. Aqui eu tenho um compasso simples 2 por 4 e o seu derivado composto, 6 por 8. A primeira coisa que a gente vai ver que eles têm em comum são a quantidade de tempos.
Lembra que o número 2 representa um compasso binário, né, de 2 tempos. O 6 por 8 também vai ser um compasso binário de 2 tempos, certo? Só que na sua forma composta. Então, eu tenho o binário simples e o binário composto, certo? Vamos lá. No compasso 2 por 4, a figura que ocupa um tempo é a semínima, certo? Então, o tempo 1 é a semínima e o tempo 2 é a semínima também. Já no 6 por 8, olha o que é diferente. Então, de comum, eles têm 2 tempos, mas olha o que eles têm de diferente. Ah, quem ocupa cada tempo no 6 por 8 é uma semínima pontuada. Vocês se lembram disso aqui? Unidade de tempo. A unidade de tempo no compasso 2 por 4 é a semínima. A unidade de tempo no compasso composto é a semínima pontuada. Veja mais uma coisa importante. No compasso 2 por 4, cada uma dessas notinhas das semínimas se dividem em duas colcheias. Já no compasso composto, uma vez que a semínima tem ponto, ela se divide em três colcheias, em grupinhos de três. Lembra que eu falei lá no começo? Eu falei, ó, grupinhos, dois grupinhos de três, três grupinhos de três, quatro grupinhos de três, certo? Se for preciso, volte no começo e assista de novo toda essa aula. Eu sei que ela não é muito fácil da gente entender no começo. A gente tem que assistir mais algumas vezes para a gente entender. Tá certo? Se você já assistiu e acha que está preparado para o exercício, já pega a sua folhinha de exercício que a gente vai fazer juntos, tá bom? Eu acho melhor desta vez ter a folha em mãos, porque para escrever no caderno dessa vez não vai ser fácil. A gente vai demorar mais. Então, se você não está com a folha, vai lá imprimir. Dá um pause no vídeo e vai lá imprimir. Se você já está com ela, legal. Vamos continuar. Então, exercício 1 e 2. O número 1 aí na sua folha está escrito assim: para achar o correspondente do compasso simples, é preciso fazer a seguinte multiplicação. Para achar o correspondente, né, composto do simples. Qual que é a multiplicação que eu faço? Eu tenho um compasso simples e eu quero achar o composto. Vamos lá, podem responder. Vou dar um tempinho aqui para vocês responderem aí na folha. Eu tenho que multiplicar 3 sobre 4. Para achar o correspondente do compasso composto, agora é o contrário. Eu tenho composto, eu quero achar o correspondente simples dele, né? A gente tem que fazer uma divisão. Essa divisão era por qual número? E a resposta é 3 por 4 também. Agora, nós vamos para o exercício 3. Escrever o correspondente composto dos compassos simples abaixo. Então, na folha de vocês já tem todos eles, tá? Tem 2 por 4, 3 por 4, 3 por 2, 2 por 2 e 4 por 4. Aí, bem no meio não tem nada, né? Vocês vão colocar, lembre-se, qual que é o... Quando eu venho do simples para o composto, eu tenho que multiplicar. Então, vocês põem esse vezes, o símbolo de multiplicação e o 3 por 2, bem no meio da folha de vocês, tá certo? Agora, eu já vou começar a passar as respostas, tá bom? Então, nós vamos fazer juntos. Vamos lá, ó.
Então, primeiro, 2 por 4. Eu quero achar o correspondente composto dele. Eu tenho que multiplicar o 2 por 3 e o 4 por 2. Qual é o resultado? Então, lá vai a resposta, hein? Se eu multiplicar 2 por 3 e 4 por 2, eu vou ter o compasso 6 por 8. Vamos para o próximo. Se eu pegar 3 por 4, que é um compasso simples, eu quero achar o correspondente composto dele. Eu tenho que pegar o 3, multiplicar por 3 e o 4 por 2. Qual que é a resposta? Então vamos lá. Se eu multiplicar 3 por 3 e 4 por 2, eu vou ter o compasso 9 por 8. Vamos para o próximo. 3 por 2 é um compasso simples. Eu quero achar o seu correspondente composto. E aí? Tem que multiplicar o 3 por 3 e o 2 por 2. Com isso, a resposta vai ser... Vamos lá, então. Eu vou ter o compasso composto 9 por 4. Agora, eu vou fazer o 2 por 2. Eu tenho que multiplicar o número de cima por 3 e o número de baixo por 2. Então, é 2 por 3 e 2 vezes 2. Qual que vai ser o compasso composto desse aí? 2 vezes 3 é igual a 6. E 2 vezes 2 é igual a 4. Então, eu vou ter o compasso composto 6 por 4. E, por último, 4 por 4. Vou multiplicar o 4 de cima por 3 e o 4 de baixo por 2. Com isso, eu vou ter qual compasso composto? Se eu multiplicar 4 por 3, eu tenho 12. 4 por 2, 8. Então, eu compasso 12 por 8. Muito bem. Agora, nós vamos para o último exercício da lista. Então, é escrever o correspondente simples dos compassos compostos abaixo. Então, na folhinha de vocês, está aí, né? Tem o 6 por 8, 15 por 8, 9 por 8, 21 por 16 e 12 por 8. No meio não tem nada, né? Tem esses pentagramas e do outro lado tem os outros para colocar a resposta. No meio vocês vão pôr o símbolo de divisão e o de 2, certo? Então vamos lá. Vou começar aqui, hein? Para eu achar o correspondente, então tem um compasso composto, eu quero achar o compasso simples. Para achar o simples, eu tenho que dividir o número de cima e o de baixo por 3 sobre 2. Então, eu pego o 6 dividido por 3 e o 8 dividido por 2. Qual que é a resposta? A resposta é 6 dividido por 3 dá 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, 2 por 4. Muito bem.
E agora, se eu pegar o compasso 15 por 8, que é um compasso composto, eu quero achar o seu correspondente simples. Eu divido 15 por 3 e 8 por 2. Qual que é a resposta? Então, 15 dividido por 3 dá 5, e 8 dividido por 2 dá 4. Então, o seu correspondente simples é o 5 por 4. E o 9 por 8? Eu vou dividir 9 por 3 e 8 por 2. Qual que é a resposta? Então, o 9 dividido por 3 dá 3 e o 8 por 2 dá 4. Então, é 3 por 4. E agora que eu tenho esse compasso aí estranho, olha só, 21 por 16. Eu tenho que pegar o 21 e dividir por 3, e eu tenho que pegar o 16 e dividir por 2. Que compasso eu vou ter? O 21 dividido por 3 dá 7, e o 16 por 2 dá 8. Então, eu tenho um compasso 7 por 8. E por último, 2 por 8. 12 por 8. Vou dividir o 12 por 3 e o 8 por 2. E a resposta aí é 12 dividido por 3 dá 4 e 8 por 2, 4. Então, esse é o correspondente simples, 4 por 4. Bom, eu sei que esse assunto é difícil, tá? Ele é um pouquinho difícil de entrar na nossa cabeça. Então, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte: imprimam mais uma folha de exercício, assistam o vídeo mais uma vez e refaçam. Se vocês tiverem dúvidas, é só vocês avisarem. Aí a gente faz uma aula online, tá bom? E a gente conversa sobre esse conteúdo, tá? Então é isso, pessoal. Tchau para vocês e até a próxima.